Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando com conteúdo de Química da segunda série do Ensino Médio Normal da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos falar sobre a teoria ácido-base de Arrhenius, suas características e aplicações, aprenderemos também a identificar essas soluções através de indicadores e passaremos pelas transformações químicas através das reações químicas. Esperamos aqui contribuir com seu desenvolvimento e colocar você em contato com a nossa grande área de conhecimento, que é o das ciências da natureza e suas tecnologias. Então, pessoal, os ácidos, segundo Arrhenius, são compostos em que uma solução aquosa se ionizam, liberando o íon H+, que chamaremos de hidrogênio ionizável como sua principal característica, apresentando o sabor azedo. Os ácidos são encontrados no nosso cotidiano, como o suco gástrico, que é o ácido clorídrico ou ácido muriático, nos refrigerantes, nas frutas cítricas, na solução de bateria de automóvel, entre outros. Já as bases são compostos que, segundo Arrhenius, em solução aquosa, se dissociam, liberando o ânion OH-, que chamaremos de hidroxila. Apresentam sabor adstringente, ou seja, aquele sabor que amarra a boca. Mas temos a exceção da substância amônia, que mesmo não possuindo a hidroxila, é considerada uma base, mas em uma outra teoria, a de Lewis. Mas isso é cena para os próximos capítulos. As bases são encontradas no nosso cotidiano, como por exemplo, na soda cáustica, no leite de magnésia, na fabricação de sabão, no amoníaco, entre outros. Desde a antiguidade, já existia a necessidade de se identificar se os compostos eram ácidos ou básicos. Além disso, as soluções ácidas apresentam diferentes níveis de acidez, assim como as soluções básicas apresentam diferentes níveis de alcalinidade. Um desses indicadores é o pH, que é chamado de potencial hidrogeniônico, que apresenta uma escala de pH onde verificamos uma variação de 0 a 14. Essa escala apresenta algumas faixas de valores, onde de 0 a 7 compreende a faixa ácida. Já no intervalo de 7 a 14, temos a faixa básica ou alcalina. E quando temos o pH igual a 7, a solução é neutra. Agora, quanto menor for o pH, a solução é mais ácida. Já quanto maior for o pH, a solução se torna mais básica ou alcalina. Temos outros indicadores, como a fenolftaleína e o papel de tornassol, onde na fenolftaleína, quando o composto for ácido, apresentará ausência de coloração, ou seja, incolor. Agora, no meio básico, apresentará coloração rosa. Já no papel de tornassol, apresentará coloração vermelha quando o composto for ácido e apresentará coloração azul quando for básico. Agora, quando ocorre uma mudança ou transformação e que a composição de uma substância for alterada, dizemos que é um fenômeno químico, ou melhor, ocorreu uma reação química. E as reações químicas são as representações de fenômenos químicos, onde os reagentes se combinam para formar os produtos. As reações são classificadas em reação de síntese ou adição, quando dois ou mais reagentes se combinam, formando um único produto, como no exemplo da formação da água. Já na reação de análise ou decomposição, ocorre a desintegração de um reagente, formando dois ou mais produtos, como no exemplo da decomposição do bicarbonato de sódio. Na reação de simples troca ou deslocamento, ocorre a combinação entre uma substância simples e uma composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta, como no exemplo da reação de deslocamento do zinco com o sulfato de cobre 2. E na reação de dupla troca, onde ocorre a combinação entre duas substâncias compostas, formando outras duas novas substâncias compostas, como no exemplo de neutralização ácido-base. E por falar em reação de neutralização, é aquela que ocorre entre um ácido e uma base, formando um sal e a água. Esses produtos são formados
pois na ionização do ácido são liberados os íons H+, e o ânion ametálico. E na dissociação da base, temos o cátion metálico e o ânion OH-. Os íons H+ e OH- formam a água, e os outros íons formarão o sal. Podemos ver isso na reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, onde no ácido clorídrico temos os íons H+ e Cl-. Já no hidróxido de sódio, temos os íons Na+ e OH-, onde os íons Na+ e Cl- formam o cloreto de sódio e os íons H+ e OH- formam a água. Agora, nem toda a reação já vem equilibrada, e para isso devemos equilibrar, balancear. E balancearemos pelo método de tentativas, onde começaremos a balancear os metais. Logo em seguida, balancearemos os ametais. Em seguida, o carbono. Depois, o hidrogênio. E finalizando com o oxigênio. Onde, pegando a primeira letra de cada palavra, temos macho. E isso consiste em igualar as quantidades de reagentes e produtos. Podemos utilizar o exemplo da reação a seguir, do ácido bromídrico com o hidróxido de cálcio, formando o brometo de cálcio e a água. Pelo método de tentativas, começaremos pelo elemento cálcio, pois é um metal. Note que tanto no reagente quanto no produto, a quantidade desse elemento é a mesma. Então, partiremos para o elemento bromo, onde no reagente apresenta um átomo. Já no produto, apresenta 2 átomos. Logo, multiplicaremos o ácido bromídrico por 2, para igualar a quantidade desse metal. E esses números que ficam na frente dos compostos são chamados de coeficientes estequiométricos e multiplicam todo o composto. E como não tem carbono na reação, pularemos para o hidrogênio, onde nesse momento temos 4 átomos nos reagentes e apenas 2 nos produtos. Com isso, precisaremos multiplicar a molécula de água por 2 para, enfim, igualar a quantidade de átomos desse elemento e finalizando com o átomo de oxigênio, para verificar se está tudo certo. Então, temos 2 átomos nos reagentes e 2 átomos também nos produtos. Ou seja, agora a equação está balanceada. Então, pessoal, hoje nós passamos pelas funções inorgânicas, abordando a teoria ácido-base de Arrhenius. Aprendemos a identificar os ácidos e as bases através de seus indicadores, tais como o pH, fenolftaleína e o papel de tornassol. Verificamos as representações de fenômenos químicos, as reações químicas e aprendemos a balanceá-las pelo método das tentativas. Espero que tenha ajudado vocês a compreender o assunto, pois é muito importante entender o essencial para viajarmos nesse mundo maravilhoso da química. Aquele abraço, até a próxima aula!